Por que eu saí da Ironberg? Faltando 3 dias para minha primeira competição, a Ironberg de Alphaville seria inaugurada. Eu iria lá apenas para conhecer, mas chegando lá, eu já fiz a matrícula logo de cara, porque eu já tinha certeza que era aquilo que eu queria. Eu já tinha tanta certeza que valia a pena, eu já tinha treinado uma vez na Ironberg de Floripa e estava tão imerso nesse mundo de que era isso que eu queria que não deu outro. Os equipamentos são surreais, você sente uma segurança absurda de fazer os movimentos, principalmente no de perna, né? Nos membros inferiores. Quem nunca pegou uma gaiola de agachamento meio enferrujada achando que você ia quebrar no meio? Pras costas, então, cara, eu sentia coisa que tinha músculo aqui que eu nunca tinha sentido na minha vida. E pra falar a verdade, eu nem cheguei a testar todas as máquinas, tá? Sem falar na oportunidade de fazer network, conhecer as pessoas que gostam do mesmo esporte que você. Às vezes bate uma conexão ali que pode mudar a sua vida, né? Tanto para trabalho, para negócio, uma amizade, relacionamento. Uma pessoa pode mudar a sua vida. Sem falar também as pessoas que você provavelmente não teria um acesso fácil. As pessoas mais famosas desse mundo, sabe? Tipo, o Léo Stronda, o Júlio Cossielo, essas pessoas que vão nas feiras fitness, assim, que você tem que pegar uma fila quilométrica. Às vezes você sai do banheiro e dá de cara com um ali, pode trocar uma ideia, sabe? Tipo, usando bom senso, claro, porque todo mundo quer falar com essas pessoas. Bom, você nunca sabe quem você pode encontrar lá. E aliado a tudo isso, depois da minha primeira competição, eu tava tão no drive de voltar a competir de novo, de fazer um bulking bem feito, que eu comecei a fazer um trabalho com um coach que eu tinha e eu ainda tenho muita admiração por ele, né? Já conhecia ele há bastante tempo, eu sempre quis fazer o trabalho. E o meu financeiro também estava me dando a possibilidade de tomar essa atitude, né? Investir nisso, que era o que eu queria. Eu quero, eu posso. Eu quero, eu posso. Então eu tava super feliz, treinando loucamente 6 vezes por semana, saindo do meu serviço, que eu sou CLT. Pode rir, parece que hoje em dia ser CLT é piada, né? Tava pegando Uber Moto, porque eu também não sou CLT Premium. E mesmo que eu tivesse carro, se eu saísse daqui de onde eu moro e fosse pro trânsito de Alphaville, eu ia perder um tempo absurdo. Então só moto que valeria a pena. Eu até comecei a tirar a carta de moto, mas foi reprovado. Então era isso. Estava gastando 360 com a academia, que era o plano anual, que era o que saía mais em conta por mês. 850 de Uber Moto, porque era uma média de 20 para ir e 15 para voltar, que eu estava indo naquele horário de pico, né, das 5, 6 horas. E fazia isso 6 vezes por semana. Mas o trabalho do meu coach, né, que não era um absurdo, mas era um valor bem relevante para mim, devido ao seu nível profissional. Ele prepara atletas nível Olímpia, então não seria qualquer coisa. Mas a dieta do bulking, que vocês sabem que nessa fase tem que comer bastante. E a inflação aí, pô, um café, R$30. Eu estava investindo pesado. Mas era isso que eu queria. Estava feliz, evoluindo físico, conhecendo pessoas novas. Toda vez que eu ia treinar, não tinha um dia que eu ficasse desmotivado. Mesmo que estivesse chegando lá desmotivado, passava na hora, sabe? E eu achava que lá, por ter pessoas com poder aquisitivo elevado, seria um ambiente hostil. Mas não porque eu acho que as pessoas ricas são ruins, mas devido à minha experiência com uma academia aqui perto de casa, que é frequentado por pessoas mais ricas, só que é um ambiente negativaço. As pessoas não olham uma na cara das outras. Se você tá com alguém que elas conhecem, e caso elas cumprimentem essa pessoa, elas vão cumprimentar apenas ela e vão passar reto por você, como se você não existisse. Talvez seja só a impressão que eu tinha. E eu nunca senti isso, né, na Ironberg. É claro que tem pessoas e pessoas, né? Mas no geral, as pessoas que eu conheci são incríveis. E os professores, cara, é um ambiente surreal. E eu estava lá, dando o meu máximo, investindo, trabalhando a semana inteira, né? Treinando a semana toda, final de semana, sábado, domingo,
sábado, geralmente de noite, porque eu tava tão exausto do trabalho do trabalho em geral, né? Dieta, tudo, treino. E eu repetia, semana após semana. E a euforia do campeonato foi passando, né? Do pós-campeonato. A rotina foi ficando cada vez mais igual. E a rotina do atleta é isso. Você vive igual um robô. Na preparação foi assim também. Eu ia todos os dias assim, iguais. E eu já tive a primeira experiência da competição. Se eu fosse voltar, eu queria voltar para ser campeão. Porque uma preparação exige demais da sua vida. Dinheiro, tempo, a família, relacionamentos, a sua energia fica extremamente baixa, você fica sem ânimo pra nada, você fica apático, você fica sem alegria. Os únicos momentos de alívio que você tem é quando você come, sabe? Tipo, mas tudo em prol daquele propósito, né? De ser campeão. Mas o que significa ser campeão de verdade? Ter o melhor corpo no palco, aquele dia, naquele momento, ser aplaudido e voltar com um troféu de plástico para casa? Claro que isso é uma satisfação pessoal imensa e única. Você superar, ser melhor que você mesmo, vencer todos os seus desejos, ir contra a própria morte, porque reduzir seu percentual de gordura naquele nível, você está indo de contra a própria morte. Seu corpo quer economizar energia para ele sobreviver. Mas infelizmente a realidade desse esporte não é para todos. Você pode ser o mais dedicado, seu trabalho mais duro. E o seu trabalho duro sempre será recompensado. Sempre será recompensado. Trabalhar duro sempre vai te recompensar. Mas sempre que houver alguém que nasceu para isso ali do seu lado, às vezes com o mínimo de esforço, essa pessoa ela vai conseguir o pódio. E a mídia vai voltar para ela até com o mínimo de esforço, de carisma, porque o aspecto visual do shape enaltece ainda mais. E é por isso que eu acho que você não deve depositar a sua felicidade em uma pessoa que tá ali, que não te conhece, não sabe o que você passou, nem os sacrifícios que você fez pra tá lá, julgar o seu corpo se ele é superior ou inferior ao de outros que podem ou não ter sofrido igual a você. Por isso eu acho que você tem que atribuir a sua felicidade a você. Ter consciência de que você fez absolutamente tudo para ser a sua melhor versão e ficar orgulhoso disso. E no meu caso eu entendi que mesmo se eu fosse campeão, não iria ficar 100% satisfeito porque eu não consegui compartilhar tudo que eu queria dessa jornada para vocês. Ter feito mais vídeo, mais conteúdo, informado mais, inspirado mais. Porque eu acho que é isso que importa, sabe? E é o processo, eu me apaixonei por esse esporte por causa do processo, ver as pessoas, o que elas faziam para chegar lá. Só que eu preciso encarar a realidade de que eu não tenho todos os recursos para fazer tudo o que eu queria fazer e eu fiz o melhor que eu podia. Eu coloquei o shape da minha vida. Eu gravei os vídeos da maneira que eu podia, gravei o documentário, que era um desejo que eu tinha. Tudo isso enquanto eu trabalhava, cuidava da minha casa e sacrificando muitas outras coisas da minha vida. Mas foi a minha escolha, porque era o meu sonho. E agora a resposta para a pergunta do vídeo, né? Por que eu saí da Ironberg? Eu percebi que se eu continuasse naquele caminho, eu só estaria construindo um castelo de areia. Qualquer vento poderia derrubar. Porque aquilo seria apenas uma versão maior do que eu já era. Talvez um pouco mais musculoso, mais pesado. Mas eu preciso ser melhor aqui, ó. O custo desse sonho foi ter ficado para trás em muitas habilidades e experiências que muitas pessoas da minha idade já viveram e eu ainda não vivi ou desenvolvi. E eu não tô colocando a culpa no fisiculturismo, tá? Eu tô dizendo que eu, mais o fisiculturismo, resultou nisso. Não existe certo ou errado nisso, apenas as escolhas e as consequências, né? Infelizmente eu não tenho mais tempo, dinheiro, genética, carisma, networking pra abraçar o mundo todo ao mesmo tempo. Eu só ia ficar frustrado. E é por isso que eu decidi dar um passo para trás e investir naquilo que é realmente sólido. Tá aqui, ó, com vocês, compartilhando, sabe? E ainda bem que eu não tenho uma genética abençoada, por isso me trouxe uma baita experiência que agora eu posso focar em passar para vocês. Foram muitos e muitos erros para ter chegado onde eu cheguei. Portanto, o problema nunca foi a academia.
Se você tem recurso pra ir treinar lá, se você tem fácil acesso, se você tem tempo, cara, vai. Porque o preço que você vai pagar lá é extremamente barato em relação ao valor que você vai receber. Existem academias muito mais caras por aí que entregam um mínimo de valor que tem. Ali é um lugar único. Então, a Ironberg, pra mim, era um passo a mais em direção ao fisiculturismo. Só que como o fisiculturismo agora não vai ser o meu foco principal, porque eu descobri que o meu foco, o que realmente vai me deixar mais satisfeito é estar aqui melhorando a minha comunicação, compartilhando mais, sabe, desenvolvendo essas habilidades em que eu quero ser melhor. Foi por isso que eu saí. Eu quero investir os meus recursos nisso, ser mais útil, passar essa experiência que eu tive pra vocês, para que vocês não errem o tanto que eu errei nesses 10 anos. Porque, desculpa, mas o que vocês veem aí na internet, esses corpos absurdos, esses adolescentes de 18, 19 anos, absurdo, claro que surgem em decorrência da informação que foi melhorando, com certeza, até mesmo o meu shape evoluiu de acordo com as informações que estão sendo passadas, mas esses que se destacam por causa da genética, e eu nem vou entrar no mérito dos que mentem ser naturais. E eu acho que é esse o meu propósito aqui, sabe? Ainda bem que eu não tenho essa genética absurda, ainda bem que eu não desisti, ainda bem que eu falhei tanto, e porque agora eu tenho essa experiência para passar para vocês. De como pensar, de como seguir a dieta, sabe? De como não desistir. E é isso que eu quero fazer. Continua acompanhando que eu não vou parar de postar. Tem muita coisa que eu quero fazer e aqui é apenas o começo. Então deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima.